Eu pensava em desistir a cada vídeo que eu postava. Bom, o tema desse vídeo, basicamente, eu vou trazer o que eu aprendi nesses últimos 30 dias postando vídeos. Para quem não me conhece, prazer, eu sou Gabriel Camargo e nesse canal, basicamente, eu documento toda a minha jornada de marketing, de funis, criação de conteúdo. Então, se fizer sentido para você, se inscreve aqui no canal, que isso ajuda bastante no meu trabalho. Bom, vamos lá. Primeiro passo, eu quero explicar exatamente por que eu construí esse canal. Eu sempre fui uma pessoa assídua que gostava muito, né? Na verdade, até hoje eu gosto de conteúdo, de estudar conhecimento, ler livro. E eu queria encontrar um formato, um meio que eu pudesse compartilhar minhas ideias de forma fácil e prática, né? Sempre tive uma dificuldade muito grande como posso dizer, com o síndrome do impostor. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande na questão de síndrome do impostor. Então, eu demorava muito para fazer uma coisa que era para ser feito em uma semana, um dia. Eu demorava horas, semanas, porque eu sempre ficava no planejamento. Eu sempre acreditava que literalmente não, as coisas não evoluíam como eu gostaria, né? E eu ficava mais planejando, achando que eu não estava preparado para iniciar esse projeto, né? E aí eu percebi, quando passaram alguns meses, anos, que isso estava me travando em vários aspectos da vida. E eu falei, cara, eu preciso mudar isso. Comecei, como sempre, a estudar sobre isso e tudo mais. Só que ficava literalmente naquele looping eterno. Eu estudava um pouco, aprendia e não aplicava. E aí a principal meio que eu achei para encontrar uma solução, né, na minha cabeça fazia sentido no momento, era criar um canal do YouTube e compartilhar todo o meu processo, minha jornada dentro do YouTube. Só que eu não queria fazer um tipo de conteúdo normal, padrão, sabe? Que todo mundo faz de, ah, como fazer isso, como fazer aquilo outro, sendo que às vezes a pessoa nem fez, ela quer criar uma autoridade fake, sabe? Eu queria documentar a minha jornada. Então tudo que eu estou aprendendo nesses últimos meses, nessas últimas semanas, o que eu aprendi e tudo mais, eu estou compartilhando com vocês. Só que há um tempo atrás, cara, acabou de passar uma moto muito forte aqui, mas segue o vídeo. Eu comecei a estudar como produzir conteúdo para o YouTube de uma forma real, né, e mostrar realmente as minhas experiências. Que eu não queria ser um expert, né, que cria uma autoridade fake. Né, não, esse nunca foi meu objetivo aqui nesse canal. E aí foi que eu comecei a encontrar um estilo de conteúdo de documentação de jornada. Se eu não me engano, quem construiu essa metodologia foi o Gary Vee, um marqueteiro, se não me engano, até americano, bem grande lá. E aí eu me conectei, falei, cara, vou começar a construir conteúdo nessa linha. E só para você entender como é o contexto, como que funciona. Basicamente, você documenta tudo o que está acontecendo na sua vida. Então, claro que você meio que define um nicho central e vai documentando sua jornada baseada nesse nicho. Né? Porque ele traz uma tese que no seu nível que você está agora, existe pessoas acima de você e pessoas abaixo que querem evoluir. Então, quando você está evoluindo, a pessoa vem evoluindo em conjunto com você, documentando sua jornada do passado, do presente e do futuro. Basicamente é assim, depois eu posso até trazer um conteúdo melhor sobre isso, sobre essa parte de documentação de jornada, e vem dando muito certo. Claro que alguns vídeos ficam bons, alguns mais ou menos, mas eu estou dando o meu melhor aqui. Né? E a proposta é que eu evolua ao longo do tempo. Estou tentando trabalhar minha comunicação para começar a falar cada vez mais devagar, mais claro, mas também é uma evolução. Estou aqui no YouTube praticamente um mês só. Devo ter produzido em média em uns 20 vídeos, não tenho certeza ao certo, né? Mas a proposta é que daqui a um ano a evolução seja muito intensa e muito positiva. E aí, vamos trazer, para quem já me conhece, sabe que eu sempre estou com o meu caderninho aqui, só para eu trazer alguns pontos que eu acho importante para a gente trazer no vídeo. Então, o primeiro passo aqui que eu aprendi é ter uma rotina é fundamental. Como assim? É engraçado que, pelo fato de eu gostar muito de planejar, eu criei diversos processos aí para como construir conteúdo de forma mais eficiente, mais eficaz.
Mas a nossa rotina, dependendo aí como que é a sua rotina hoje em dia, se você trabalha no CLT e é um projeto paralelo, às vezes ela não é constante, né? Então é importante que você tenha uma rotina mínima viável, eu gosto de falar, né? Então mais ou menos um escopo de o que você vai fazer na semana. Então, por exemplo, trazendo um contexto aqui para o YouTube, então tem um dia que eu fico criando só roteiro. Então pego um dia para criar pelo menos de 3 a 4 roteiros para vídeo. Outro dia eu acabo gravando, né? Então pego aí para gravar 2, 3 vídeos. Outro dia eu pego para editar ali o básico, eu sempre basicamente só corto o começo e o fim, crio as thumbnails e as descrições, né? Então basicamente é isso. Então o que eu queria trazer de insight é crie uma rotina básica, mas não use ela a ferro e fogo. Por exemplo, tem dia que você não está afim de gravar. Hoje, vou ser bem sincero com vocês, eu não está muito afim de gravar, mas eu precisava gravar porque os outros dias vão ser mais corridos, né? Então, eu decidi hoje gravar porque eu já tinha aí alguns roteiros prontos, eu queria compartilhar isso com vocês. O segundo ponto, para gerar conteúdo, você precisa adquirir conteúdo. Então, hoje eu tenho uma rotina de ler todos os dias, pelo menos pela manhã. Agora eu estou num processo de higiene do sono, né? Para quem não sabe, basicamente alguns cuidados que eu tenho antes de dormir. Estou trabalhando forte aí de melhorar o meu sono para cada vez mais eu acordar melhor, mais descansado. Como amanhã é o período do dia que eu fico mais focado em fazer atividades mais complexas e adquirir conhecimento, eu quero estar cada vez melhor com isso, né? Então é importante. E à noite estou começando a implementar a parte da leitura, tá? Então, leia todos os dias. Ou veja vídeos, independente de como que você vai adquirir conhecimento, mas esteja próximo do conhecimento, né, para você poder compartilhar aí conhecimentos cada vez mais densos. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é estar em movimento. Talvez para alguns pareça, para outros não, eu sou uma pessoa, estou num processo diferente. Já fui muito extrovertido de querer estar muito perto de pessoas. Hoje eu estou num processo mais introvertido, tá? Mais nos meus projetos, com a minha futura esposa, a Tati. E eu estou aprendendo que eu preciso estar em ambientes diferentes. Eu fico muito tempo em casa, trabalho de casa, então praticamente todo o meu tempo aí eu fico dentro de casa e isso acaba limitando a mentalidade criativa, né? Então eu estou tentando cada vez mais ter momentos de lazer, até para dar uma acalmada na minha mente e poder construir conteúdos melhores, né? Vamos ter o seu ócio criativo. Por mais que seja difícil para mim, eu estou trabalhando forte nisso, tá? Quarto, não ser perfeccionista. Eu lembro o primeiro vídeo que eu ia postar aqui no canal, cara, deu um frio na barriga muito louco, né? Tudo que é muito novo assim gera um impacto maior, pensando em hormônio e tudo mais, mentalidade e tal. E eu lembro até hoje, se eu não me engano, era para ter chego minha lapela e não chegou, então aí meu síndrome do impostor falou, cara, não vou postar porque a galera, né, vai achar que o áudio tá horrível e tudo mais. E aí eu, como me comprometi, então até um a mais, se comprometa a ser consistente. Então fui lá, mesmo assim, sentei, gravei, não ficou o melhor vídeo, não ficou a melhor estrutura, mas é isso, estar aqui evoluindo a cada dia, independente das circunstâncias que eu tenho, né? Hoje eu estou melhorando um pouco mais a estrutura, hoje eu estou gravando aqui na minha cama, eu queria mudar um pouquinho o cenário, que estão construindo ali na frente, tá muito barulho, espero que não esteja saindo aqui. Então já tenho 3 iluminaçõezinhas aqui, já está melhor, a lapela Bluetooth, então isso já está evoluindo bastante, tá? Então esse é um ponto importante. Primeiro, e para finalizar, um ponto que eu acho bem importante, primeiro você começa, depois você melhora. Esse é um ponto fundamental aí que eu venho aprendendo ao longo do tempo, de executar, né? Realizar microplanejamentos semanais, executar o quanto antes, para depois pensar no futuro, como de formação sou engenheiro civil, e acabei estudando bastante gerenciamento de projeto. Então eu sempre pensei muito em criar um planejamento a longo prazo, né?
E faz sentido por algumas coisas, eu acho que é legal você ter pelo menos algumas metas, algum cronograma ao longo do mês ou anual, mas você não pode ficar travado no seu planejamento. Porque planejamento sem execução não é nada, sabe? Por mais que às vezes pareça que a gente precisa se planejar muito, estar preparado, cara, acredito que, por exemplo, esse vídeo com certeza vai ajudar alguém que quer começar, sabe? Às vezes uma pessoa que já tem milhões de seguidores no YouTube, eu falo assim, cara, não, o conteúdo é ruim, mas aqui a proposta desse canal é motivar as pessoas que estão travadas e motivar as pessoas que estão indo, mas ficam com aquela sensação de não estar evoluindo. Cara, hoje tô com 30 seguidores, assim, bem feliz com essa construção. Tem gente que explode com 20 vídeos, tem gente que explode com 40, com 50. E sinceramente, eu não tô me importando quantos seguidores eu tenho, sabe? Eu tô bem feliz com o resultado que eu tô tendo hoje, as pessoas que vêm comentando em alguns vídeos. Agradeço demais esses 30 seguidores por estar acompanhando o meu trabalho. E é um processo de consistência. Eu tô aqui para ser consistente e fazer o que tem que ser feito. Claro que a gente tem que sempre estar pensando em resultado, em otimização, mas a gente tem que, o primeiro passo é começar o projeto, ter consistência no projeto. Depois a gente pensa em otimizar thumbnail, CTR, retenção de vídeo, melhorar o roteiro. Se você não tem consistência, você não tem parâmetro de comparação. Quando eu falo consistência, é pelo menos aí produzir 3 conteúdos por semana, ou dependendo do seu contexto um pouco menos, mas todos os meses, por pelo menos aí 6 meses. Eu coloquei uma meta de produzir pelo menos 3 vídeos por semana durante um ano, tá? Então, é aquela velha história. Primeiro você começa, depois você melhora. E eu realmente quero te motivar a começar um projeto novo, independente aí, né, do tempo que você tenha, de qual a sua situação emocional, porque isso acaba te motivando muito a continuar na sua evolução. Às vezes a gente fica muito estagnado aí, dependendo, não sei, hoje o que você faz da sua vida, se você está começando a sua carreira, se você já está bem posicionado, mas estimula seu cérebro a ter algo novo, a construir algo novo, seu, no paralelo mesmo, sabe? Um projeto paralelo para você não sentir que você está evoluindo, tá? Então é isso, espero que realmente você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui um comentário o que você quer ver nos próximos vídeos e tamo junto, se inscreve no canal, valeu, obrigado.